Olá a todos, bem-vindo a mais um Devocional na Mesa. Para mim é um motivo de muita alegria e gratidão para poder, mais uma manhã, nesse início de semana, nessa segunda-feira, começar mais um Devocional na Mesa, compartilhando mais uma porção do Evangelho do Senhor, mais uma porção da Palavra de Deus. Eu creio na Palavra de Deus. A Palavra de Deus ela é poderosa, ela é eficaz, ela dá vida, né? A Palavra de Deus traz clareza, traz direção, restaura, liberta, ela consola, muitas das vezes vai nos corrigir, muitas das vezes vai nos consolar, né? Há poder na Palavra de Deus. Não tem como a gente buscar uma transformação, uma mudança na nossa vida, se não for, por intermédio da Palavra de Deus. Glória a Deus, né? Quero agradecer a Deus, por mais essa manhã, onde as misericórdias dele se renova sobre nós, né? E também sou grato a ele pelo amor dele por nós, que dura para sempre. Glória a Deus. Vamos para mais um devocional na mesa? Você que está aí, eu sou grato a Deus pela tua vida. Eu creio que essa palavra ela vai alcançar o coração certo, a pessoa certa, na hora certa, porque nenhuma palavra, que vem realmente do Senhor, a palavra do Senhor, não volta para ele vazia, né? A motivação, a intenção aqui não é granjear muitas pessoas, não é isso. Mas que essa palavra, se ela mudar uma vida, ela já cumpriu o propósito dela. Se ela só alcançar 2, 3, 10 mil, não importa. Mas se ela alcançar uma alma, né? Se ela mudar a mentalidade de uma alma, se ela restaurar uma alma, ela já cumpriu o propósito. Amém? Essa é a minha intenção, essa é a minha motivação. Amém? Que o nome do Senhor venha ser glorificado na minha vida, através da minha vida, através desse devocional. Que o Senhor Jesus venha encontrar você dentro desse devocional e venha mudar a tua história. Amém? Glória a Deus. Eu quero meditar no devocional na mesa dessa manhã. Quero ir aqui. Vou dar uma introdução aqui, amém? Está escrito assim, para nós entender o tema dessa semana, né? Porque o tema dessa semana vai ser pequenas orações para um grande Deus. Vou fazer um devocional de segunda a sexta-feira, amém? Esse é os dias que eu vou fazer o devocional na mesa, né? E o tema dessa semana é pequenas orações para um Deus grande. Pequenas orações para um Deus grande. Aleluia. Ao longo dos próximos dias, vamos explorar 7 orações, curtas. No caso, 5, orações curtas. Sinceras e comuns, encontradas na Bíblia. Feitas por pessoas reais, vivendo momentos reais. E descobrir como elas podem transformar nossa própria vida de oração. O objetivo é para nós, nessa semana, para nós falar sobre oração. Tipo de oração que Deus ouve, que Deus responde, amém? Aleluia, glória a Deus. O Evangelho de Lucas, ele foi escrito por Lucas, um médico e homem altamente instruído. Provavelmente foi composto por volta do século 60, nas décadas de 60 depois de Cristo, para uma audiência predominantemente formada por cristãos e gentios. Então não foi escrito para os judeus. Lucas escreveu para os gentios, não para o povo judeu. Está escrito assim: e o seu propósito era apresentar um relato organizado e confiável da vida e do ministério de Jesus, destacando que ele é o salvador de todas as pessoas. Esse é o propósito do livro de Lucas. Glória a Deus. Hoje nós vamos meditar em Lucas 23, do 32 ao 43. A partir de agora, me dê tua atenção, amém? Deixa o Espírito Santo ministrar suas verdades no teu coração. Está escrito assim, versículo 32 do Evangelho de Lucas, capítulo 23. Está escrito assim: 2 outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali ele foi crucificado com os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram a roupa dele, tirando sorte. O povo ficou observando e as autoridades ficaram ridicularizando Jesus. Salvou os outros, diziam. Salva-se a si mesmo, se você realmente é o Cristo, o Cristo de Deus,
o escolhido de Deus. Os soldados, aproximando-se, também zombaram dele, né, oferecendo-lhe vinagre. Versículo 37. Diziam: se você é o rei dos judeus, salve a si mesmo. Versículo 38. Havia uma inscrição acima dele que dizia: este é o rei dos judeus. Versículo 39. Um dos criminosos que ali estavam, dependurados, lançava-lhe insultos: você não é o Cristo? Então salva-se a si mesmo e salva também a nós. Versículo 40. Mas o outro né, criminoso, me dê atenção, o repreendeu, né, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Versículo 42. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Olha a oração desse homem condenado. Lembra-te de mim quando entrares no seu reino. Jesus lhe respondeu: eu te garanto, hoje estarás comigo no paraíso. Jesus respondeu: eu te garanto, hoje estarás comigo no paraíso. Glória a Deus. Me dê atenção para você entender. O tema de hoje é: quando poucas palavras bastam. Quando poucas palavras bastam. Me desculpa. Começa assim. Se você estivesse preparando uma aula magna sobre a oração, provavelmente não começaria aqui. Talvez você procurasse alguém com grandes, né, credenciais teológicas, ou conhecido por sua profunda vida devocional. Talvez estudasse as grandes orações da história cristã, com exemplo, né, de Agostinho, os puritanos, ou místicos, admirando a beleza e a profundidade das palavras, né, que eles expressavam. O que provavelmente não faria seria ler sobre um criminoso condenado, né, pregado a uma cruz romana, a poucos instantes da morte, e dizer: vamos aprender a orar com ele? Que coisa poderosa, né? Hoje aqui o ensinamento, né, para nós é sobre a oração daquele ladrão, né, que reconheceu o seu pecado na cruz e fez um único pedido para Jesus, né? Jesus, se lembra de mim quando você entrar no teu reino. Lembra-te de mim, essa foi a oração dele, quando o Senhor entrar no seu reino. Mas é exatamente isso que vamos fazer hoje. A passagem registra uma das orações mais curtas de toda a Bíblia. Me dê atenção. Não há uma instrução, uma elaborada declaração de fé ou qualquer evidência de uma vida religiosa. Há apenas um homem morrendo, voltando o rosto para Jesus e dizendo a ele: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lucas 23, 42. Poucas palavras e um pedido simples. A oração desse homem resume em poucas palavras, mas o pedido foi simples. Aleluia! A resposta de Jesus nos ensina tudo o que precisamos saber sobre a oração. Ele não diz: volte quando você tiver colocado a sua vida em ordem. Ou, ore novamente com mais fé. Ele simplesmente responde: hoje estarás comigo no paraíso. O momento, né, difícil daquele homem que estava sendo crucificado ao lado de Jesus, por ter cometido um crime, né? Então ele estava pagando ali pelo seu crime. Ele olha para Jesus e ele crê em Jesus, e ele faz esse pedido para Jesus. Mas quando ele faz esse pedido para Jesus, Jesus não exigiu dele, né? Como está escrito aqui, ó. Jesus não exigiu dele, né? Tipo assim, vai primeiro colocar a tua vida em ordem, depois você vem orar, senão eu não vou te responder, né? Jesus não falou para ele assim, ore novamente com fé, senão eu não vou te responder, né? Jesus, ele não olhou assim para a vida dele, viu se ele estava seguindo Jesus, viu se ele tinha feito a obra de Deus, viu se ele estava em obediência a Deus. Jesus não olhou para nada disso. Jesus
não exigiu nada disso a ele. E quando ele ora a Jesus de maneira simples, mas verdadeira, ele só falou isso: Jesus, só se lembre de mim quando o Senhor entrar no paraíso, quando o Senhor entrar no seu reino, né? E Jesus, na mesma hora, respondeu à oração daquele homem. Às vezes tem pessoas que não sabem orar, tem pessoas que não sabem, têm dificuldade de orar. Orar é você ser sincero com Deus, orar é você conversar com Deus. Não tem elaboração para oração. A oração é você conversar com Deus. O que Deus quer de nós? A sinceridade, a verdade. Né? É isso que Deus quer. Deus quer conversar. E a gente tem que aprender a conversar com Deus, se expressar a Deus do nosso jeito. Claro, com reverência, com respeito, né? Entendendo que estamos falando com Deus, falando com o Senhor. Mas Deus não exige nada para responder a nossa oração. Contanto que a gente se achegue a Ele, né? A Bíblia vai dizer o seguinte, olha que Deus fala: chegai-vos até a mim, depois eu me achegarei a vocês. Se acheguem até mim, Ele nos convida a se achegar até Ele. Conforme a gente vai dando um passo de fé pela oração, conversando com Deus, falando normal com Deus, falando sobre a nossa vida, as nossas dores, falando sobre as nossas dúvidas da vida. Isso não é pecado. Reconhecendo o nosso pecado, buscando uma mudança de vida, conversando com Ele sobre a nossa vida, sobre as nossas dores, sabe, conversando com Ele, né? Conforme a gente vai tendo essas atitudes, Ele vai se aproximando de nós. Deus não rejeita ninguém. Os homens rejeitam, a religião rejeita. Infelizmente, tem muita igreja que rejeita, mas Deus não rejeita ninguém. Deus não rejeita ninguém. Eu não estou aqui generalizando, né? Tem muita igreja, tem muito pastor que são ainda homens e mulheres de Deus. É como Deus falou, né, para Elias. Elias pensou que só tinha ele, né? Aí Deus falou: não, Elias, eu tenho 7.000 pessoas que me obedecem, que eu estou guardando elas, né? Tem dessas pessoas, são poucas, mas tem da pessoas tementes, tem da igreja que está obedecendo, está andando, né, dentro da palavra de Deus. Tem igreja ainda, né, que merece o respeito, né? Apesar que muitos têm se contaminado, muitos têm se afastado, né, e estão funcionando, né? Estão fazendo do seu jeito, usando a palavra de Deus, enfim, vamos entrar nesse detalhe, né? Mas ainda há pessoas sérias, né, que servem e buscam a Deus, que estão obedecendo a Deus, que estão verdadeiramente fazendo a verdadeira obra de Deus, né? Que é amar Deus sobre todas as coisas e amar as pessoas. Não amar as coisas, não amar o dinheiro, mas amar a alma das pessoas como ela mesma. Isso é fazer a obra de Deus. Eu amar a Deus e amar as pessoas, estender a mão para as pessoas, ajudar as pessoas, né? Gastar a minha vida em prol das pessoas. Isso é fazer a obra de Deus, né? Aí está escrito aqui: Jesus o ouviu e respondeu. Isso nos lembra que a oração não é uma performance, não é um privilégio reservado aos mais eloquentes, experientes ou espiritualmente impressionantes. Ao longo de toda a Escritura, Deus deixa claro que não está procurando palavras perfeitas, mas um coração voltado para Ele. Vou repetir. A Bíblia inteira, Deus está dizendo: eu não estou buscando palavras perfeitas. Eu estou buscando um coração voltado para mim. Deus está buscando pessoas que têm um coração voltado a Ele, um coração rendido a Ele, um coração entregue a Ele, de modo intencional, com verdade, com sinceridade. É isso que Deus está procurando. Não pessoas que oram bonito, não pessoas que se movem uma oração teológica, tudo certinho. Não estou falando que Deus não aceita esse tipo de oração. Se o coração estiver certo, Deus aceita. Porque tudo que a gente for fazer, nós temos que entender, Deus vai olhar para o nosso coração. Deus está à procura de corações voltados a Ele. Às vezes você não sabe orar, você não sabe clamar, não sabe suplicar. Eu não sei como que é a sua vida. Mas Deus, Ele procura um coração voltado a Ele, não palavras bonitas. Amém? Século antes, o Senhor disse ao profeta Samuel:
O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. 1 Samuel 18, 7. A oração pode ser curta, mas se tiver verdade, se for sincera, se for uma oração verdadeira, Deus recebe e Deus responde. Porque Deus é um Deus que vê. Aquele criminoso não podia descer da cruz nem consertar a sua história. Tudo que podia fazer naquele momento era voltar-se para Jesus. E isso foi suficiente para que ele fosse salvo. O que é suficiente para mim e para você ser salvo é nós voltar o nosso coração a Deus. Hoje você também não precisa das palavras certas. Guarde essa reflexão. Guarde esse conselho. Hoje você não precisa das palavras certas, do histórico certo ou da quantidade certa de fé. Suas orações não precisam ser sofisticadas, longe ou impressionantes. Você só precisa voltar-se para Jesus com humildade, eu acabei de dizer, e com sinceridade. E aí que vem a verdadeira, e aí que a verdadeira oração começa. A verdadeira oração começa, guarda essa palavra, com humildade, com sinceridade, com entrega e com devoção. É assim que começa uma verdadeira oração. Com sinceridade e com humildade, reconhecendo que precisa de Deus, que depende de Deus. Glória a Deus por esta palavra. O tema é quando poucas palavras bastam. Eu não vou mais me delongar, com esse devocional, mas que essa palavra ela venha fazer sentido ao teu coração, que essa palavra venha trazer clareza, venha trazer entendimento, venha trazer força para você. Que essa palavra venha transformar você, venha libertar você. Que essa palavra venha ser um alimento para a sua alma. Deus não exige muita coisa da gente. A única coisa que Deus quer é humildade e sinceridade. E que a gente venha ser sincero com Ele. Humildade e sinceridade. É isso que Deus exige da gente. Amém? Não é palavras bonitas. Orar a Deus é conversar com Ele. É ser verdadeiro com Ele. Ei, quer ganhar a atenção de Deus? Seja você mesmo. Seja você mesmo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, E se lembre, o maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Deus abençoe a sua vida e até o próximo devocional. Tchau.